Glória a Deus, aleluias. Fala conosco nesta tarde, Pai amado. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A palavra do Senhor se encontra aqui, aleluias. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis, capítulo 18 e o versículo 12, um pequeno versículo, mas o Senhor vai falar comigo e com você nessa tarde, em nome de Jesus. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, e não ouviram e nem o fizeram. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nesta tarde, Ele está falando para nós, se eu e você obedecer a ordem dEle, o que Ele tem mandado eu fazer, o que Ele tem mandado você fazer, aleluia. Se nós der ouvido à palavra do Senhor nessa tarde, e guardar na tábua do meu coração, na tábua do teu coração nesta manhã, Ele, aleluia, ouvirá do céu e responderei com fogo as nossas orações, os nossos pedidos, o nosso propósito, aleluia, porque Ele está falando, portanto não obedeceram a voz do Senhor. Ele está falando para aquele homem, para aquela mulher que não está obedecendo a ordem do Senhor nesta manhã. Aleluia, nessa tarde, nesse dia. Aleluia. Então, se nós obedecer a ordem do Senhor nessa tarde, o Senhor tem coisas grandes para fazer comigo e com você nessa tarde. Aleluia. O seu Deus, antes transgrediram a sua aliança que o Senhor tem feito contigo. Você transgrediu a aliança que Deus fez contigo, a aliança que você fez com o Senhor. Você quebrou a tua aliança, transgredindo ao Senhor nessa tarde. Aleluia. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado e não ouviram o que fizeram. O Senhor está falando que transgrediram a sua aliança com o Senhor. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, aleluia, tinha ordenado, aleluia, e não ouviram e nem fizeram o que o Senhor te ordenou para tu fazer. É filho desobediente, é filhas e filho desobediente, que não obedece à ordem do Senhor, que não obedece à palavra do Senhor, aleluia, que não obedece aquilo que o Senhor manda fazer e não faz, e quebra a aliança do Senhor, quebra a tua aliança com o Senhor e anda desordenadamente fora do prumo de Deus. São pessoas que não temem o Senhor. São pessoas que brincam com a palavra do Senhor. São pessoas que brincam com o Deus vivo que tudo pode, tudo faz nesta tarde. Ele anda de qualquer maneira. Ele faz as coisas de qualquer maneira. Tudo que vier nos pensamentos, Ele faz sem ordenança do Senhor. Aleluia. E só quebra a cara. Filho desobediente. Filhos que não obedecem ao Senhor. Filho que não obedece à voz do papai nesta tarde. Ele só quebra a cara. Porque não tem
aleluia, dando ouvido ao que o Senhor está falando com ele nessa tarde. E o Senhor chama a atenção de nós nessa tarde. Olha, meus filhos, olha, minhas filhas, se vocês obedecer a minha ordem, que eu tenho falado contigo, que eu tenho te ordenado nessa tarde, se você dá ouvido à minha voz nessa tarde e fizer as coisas do jeito que eu quero, tu verás a glória de Deus nessa tarde na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua parentela. Tu verás o meu agir, o meu trabalhar diferente na tua vida. Então o Senhor está falando conosco. Obedeça a minha ordem, meus filhos. Porque se você obedecer a minha ordem, não quebrar a aliança que eu tenho feito contigo, tu verás o que eu vou fazer. Você só tem a crescer na minha presença. Você só tem para ser abençoado na minha presença. E muitos hoje não querem ouvir a voz do Senhor. Muitos hoje não querem obedecer à voz do Senhor. Muitos hoje não querem dar ouvido à palavra do Senhor. E por isso que tem muitos perecendo. Tem muitos que estão numa cama do hospital. Tem muitos que estão numa cama dentro do teu lar. Tem muitos que estão numa cadeira de roda. Tem muitos que estão numa muleta. Tem muitos que estão dentro de uma prisão. E tem muitos que já desceram a cova porque não deu ouvido à palavra do Senhor. E por isso que o Senhor nessa tarde Ele está falando conosco. Se nós obedecer a voz dEle, que Ele está falando conosco, e não transgredir a aliança que Ele fez conosco, aleluia, não sei quebrar a aliança que Ele fez comigo e com você nessa tarde, e levar as coisas do Senhor a sério, e fizer tudo o que Ele nos mandar, nos ordenar nessa tarde. Ele tem coisas boas para fazer na minha e na tua vida. Ele tem coisa extraordinária para fazer na minha e na tua vida. Mas nós temos que obedecer aquele lá de cima. Nós temos que dar ouvido àquele lá de cima. Não dar ouvido a Satanás. Não dar ouvido ao inimigo, porque tem soprado no ouvido de muitos, para não ouvir a palavra do Senhor, para não andar nos caminhos do Senhor, para não fazer a obra do Senhor, achando que Ele é mais do que o nosso Deus. Maior é o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve nessa tarde. Maior é Ele na minha e na tua vida, porque se não fosse Ele, eu e você não estaria aqui para falar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele pode todas as coisas, naquele que me fortalece, naquele que te fortalece nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Ele está falando. Faz a minha obra da maneira que eu quero, minha filha, meu filho. Faz o meu querer. Faz a minha vontade. Que tu vai ver o que eu vou fazer para você ser um homem e uma mulher bem-sucedida na terra. Que aonde você colocar as plantas dos teus pés, aonde você for, aleluia, glória, de cantarebianai, de face cantarebia. Tu verás o meu agir, tu verás o que eu vou fazer através de ti, minha filha, meu filho. Obedece somente a minha ordem, faz a minha vontade, porque eis que eu vou te levantar como coluna nessa terra, que aonde você for, aonde você colocar as tuas plantas dos teus pés, eu irei diante de ti e fazer coisas grandes, coisas inesperáveis, que você vai ver e vai ficar sem entender
do que eu vou fazer na tua vida, onde tu colocar as plantas dos meus pés. Porque tu és vaso, tu és escolhida, escolhida minha. Faz a minha obra, faz a minha vontade. É você fazendo e eu entrando. É você fazendo e eu realizando. É você fazendo e eu trabalhando. É você fazendo e eu salvando. É você fazendo e eu libertando. É você fazendo e eu transformando. É você fazendo a minha obra. E eu vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos que estão no meio dos teus. Colocarei tudo no lugar, e tu saberás que eu sou Deus que falo contigo nessa tarde. Então dá ouvido à minha palavra. Ouve o que eu estou falando contigo nessa tarde. Receba nessa tarde esta palavra e guarda na tábua do teu coração. E saiba que eu posso todas as coisas naquele que te fortalece nessa tarde. Tome posse desta palavra, porque eu estou falando com você e com muitos que vão ouvir esta palavra e vão entender e saber que eu sou Deus que falo contigo nessa tarde, em nome de Jesus. Receba aí da parte do Senhor e tome posse do teu milagre. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de visualizar esse vídeo, porque vai ser transmitido para você e você vai ouvir e você vai enviar para alguém que necessita e precisa de ouvir esta palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias.